Quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. 2 Coríntios 1, do 1 ao 6. Mesmo que assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou e te pedimos, Senhor, que em nome de Cristo Jesus, teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações aquilo que precisamos aprender de ti nessa noite. Que encontre em nós corações sedentos, corações disponíveis a aprender de ti. E que toda honra, louvor e glória sejam somente ao Senhor. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, ao longo da vida, diante das experiências que nós temos, que nós vivenciamos, nós vamos adquirindo algumas cicatrizes. Nós vamos adquirindo algumas feridas, alguns machucados, algumas machucaduras, que com o tempo vão cicatrizando. Essas cicatrizes podem ser externas, elas podem estar no nosso corpo, né? Cicatrizes físicas, provenientes de uma queda, provenientes de um acidente ou talvez de um processo cirúrgico que você tenha sofrido. Essas cicatrizes também podem ser internas, elas podem ser emocionais. Mas pensando aí nas cicatrizes que são externas, há um processo de cicatrização, ou seja, um processo de cura, que acontece naturalmente. E esse processo, vamos pensar aí num ferimento ali que foi suturado, com o tempo aquela cicatriz vai clareando, vai afinando, mas ela pode até ficar menos perceptível, porém, quando você olha para ela, você pode dizer exatamente como você adquiriu. Você pode dizer exatamente o que aconteceu para que você tivesse hoje, ou para que você tivesse nesse momento, essa cicatriz. É interessante pensar também que, quando nós olhamos para essas cicatrizes, nós muitas vezes conseguimos até nos lembrar da dor que nós sentimos naquele momento. Eu não sei você, mas eu tenho aqui algumas cicatrizes, né? Eu tenho uma aqui no meu calcanhar que eu me lembro bem.
Eu devia ter em volta de uns 5, 6 anos de idade e resolvi andar de carrinho de rolemã. Descer uma ladeira no carrinho de rolemã. Ganhei uma bela de uma cicatriz. Tem algumas cicatrizes cirúrgicas aqui também. Eu me lembrei agora de uma história que eu ouvi do meu amigo Zé, esposo da Elza, pai da Lília. Ele conta lá, quando ele levou uma queda de um cavalo, né? Certamente ele tem lá a cicatriz dele que mostra isso. O Everton, por exemplo, tem uma cicatriz enorme na cabeça, descendo uma ladeira de bicicleta também. E certamente você olhando aí no seu corpo, você vai encontrar aí essas cicatrizes e você vai se lembrar como você a adquiriu ou as adquiriu. Mas com o tempo, elas vão sendo curadas, elas vão clareando e você vai esquecendo delas à medida que você vai ganhando outras, né? Há pessoas até que se orgulham das suas cicatrizes, né? Que contam como conseguiu aquela cicatriz e conta isso com orgulho. Mas há cicatrizes também que são internas, provocadas por feridas emocionais, que podem ser provenientes de uma mágoa, provenientes de uma decepção muito grande, provenientes de um trauma que você em algum momento da sua vida experimentou, provenientes de uma traição, de uma decepção, de uma perda, né, um luto que você vivenciou e deixou em você uma cicatriz. E nesses casos, a impressão que eu tenho é que esse processo de cicatrização, ele muitas vezes é bem mais dolorido. E algumas vezes ele pode até não acontecer, enquanto você não toma real consciência do que aconteceu com você e do quanto é importante que você se permita ser curado. Porque uma coisa também que acontece, nós temos aqui doutoras aí entre nós, mas é uma coisa que a gente sabe, se a gente tem um machucado, quanto mais a gente ficar cutucando, mais ele vai demorar para curar, não é assim? E às vezes a gente tem essas feridas, esses machucados emocionais, e a gente fica numa espécie de, quase de masoquismo mesmo, sabe? Se impondo cada vez mais dores, se impondo mais condições que nos façam lembrar daquela ferida, nos lembrar daquela dor. Então, cicatrizes emocionais, elas são mais difíceis de serem curadas, porque elas requerem de nós uma consciência de como aquele trauma surgiu, de como aquela ferida foi provocada, e requer de nós também que assumamos o quanto nós temos participação nessa ferida. Porque a nossa tendência é sempre culpar o outro. Foi o outro que me fez isso, foi o outro que me fez aquilo, por isso eu estou adoecida, por isso eu estou desse jeito. E quanto mais nós procuramos um culpado ou uma culpada, mais nós delegamos a eles o poder da cura. Ou seja, mais difícil fica de encontrarmos então essa cura para essas feridas emocionais. E muitas vezes a gente finge que essas feridas não existem. A gente veste aí a nossa capa de super-herói, a nossa capa de super-homem, de super-mulher, vestimos as nossas máscaras de pessoas bem resolvidas, de pessoas de bem com a vida, e saímos por aí sorrindo e distribuindo afetos e sorrisos, e fingimos que isso não existe, preferimos não lidar com isso, porque lidar com essas feridas emocionais dá muito trabalho, sim, requer muita dedicação, sim, vai trazer sofrimento e dor, sim, mas é também a única forma de sermos curados. Não há outra forma. Fingir que elas não existem não é o caminho da cura. Então, essas feridas estão nas nossas almas, essas feridas estão nos nossos corações. E cada uma dessas cicatrizes, cada uma dessas marcas que nós carregamos, seja dentro de nós ou seja fora no nosso corpo, nos ajudam a criar e a contar a nossa história.
nos ajudam a dizer quem somos, as experiências que nós vivemos. Aliás, cada cicatriz, como eu disse, tem a sua própria história, e quando nós olhamos para elas, a forma como nós lidamos com cada uma delas é que vai definir, é que vai mostrar se nós aprendemos alguma coisa com esse sofrimento que tivemos a partir dessas cicatrizes que nós carregamos. Se valeu a pena ou se foi simplesmente sofrimento por sofrimento. Se não nos trouxe nenhum crescimento. Se nós permitimos sermos transformados em pessoas melhores, pessoas mais generosas, pessoas mais maduras, pessoas resilientes, pessoas mais empáticas, pessoas mais cuidadosas e mais cuidadoras. No texto que nós lemos, então, a igreja de Corinto, a igreja de Deus, é a destinatária dessa carta. Paulo e Timóteo escrevem ao povo, a um povo que estava passando por sofrimentos, a um povo que estava passando por tribulações, por dificuldades. E é interessante que antes dele falar a respeito do sofrimento, antes dele mexer naquelas feridas que estavam ali vivas naquele povo, ele exalta a Deus. Paulo exalta a Deus e exalta a obra de Deus. A gente vê isso lá no versículo 3, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Paulo nos faz lembrar que, independente do tamanho da nossa tribulação, independente do tamanho da dor, independente do tamanho das nossas cicatrizes, ou da aflição pela qual nós estejamos passando, o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus está conosco o tempo todo, e Paulo nos encoraja a dizer, diante dessa luta, diante dessa dificuldade, diante desse grande desafio, diante dessa dor que você possa estar vivenciando, eu e você nessa noite somos desafiados a, como Paulo, dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Pai que está conosco, o Pai que cuida de nós, o Pai que se importa conosco, o Pai que está presente diante da nossa dor, diante das nossas tribulações, que caminha conosco, o Pai que cuida de nós. Esse é o Deus a quem adoramos. E nós precisamos, mais do que falar, isso precisa ser uma verdade que, primeiramente, tem que ser internizada, para depois ser exteriorizada. Primeiro precisa ser uma verdade dentro de nós. Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda que nós não estejamos entendendo aquilo que está acontecendo conosco, ainda que nos sintamos injustiçados, nós precisamos crer que Deus continua tendo o controle sobre tudo. Então, bendito seja Deus e Pai. Essa expressão no Novo Testamento, ela é usada 3 vezes. Primeiro está lá em Efésios, se você quiser anotar para ler depois em casa, em Efésios, no capítulo 1, lá do versículo 3 até o versículo 5. Nós somos encorajados, estimulados a bendizer a Deus pela salvação que Ele nos proporcionou. Então nós somos levados a bendizer ao Senhor por bênçãos passadas, porque nós já fomos salvos. Amém? Nós já fomos salvos, então em Efésios nós somos estimulados a bendizer a Deus pelas bênçãos passadas. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, diz: pela nova e viva esperança. Então nós somos estimulados a bendizer a Deus pelas bênçãos futuras, a esperança da vida nova que virá, a esperança das bênçãos que virão. E agora aqui, nesse texto que nós lemos, Paulo nos desafia a bendizer ao Senhor pelas bênçãos do presente. Bendito seja hoje, bendito seja o Deus e Pai, pelas suas misericórdias, pelas consolações que nos são oferecidas a todo tempo.
Então você deve bendizer a Deus pela salvação, você deve bendizer a Deus pela nova vida e pela esperança, e você deve bendizer a Deus pelas suas misericórdias e por toda consolação. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana, Deus é para Jesus o seu Deus, e na sua natureza divina, Deus é o seu Pai. Desde toda a eternidade. E é por causa de Jesus Cristo que nós também podemos chamar a Deus de Pai. Deus de misericórdias. Muito mais do que misericordioso, Deus é fonte de toda misericórdia, de todo favor imerecido que está sobre nós. Deus é essa fonte de toda misericórdia que nós recebemos. E Ele também é Deus de toda consolação. Não há uma verdadeira e determinante consolação fora da presença de Deus. Nenhum coração aflito pode encontrar serenidade, a não ser pela intervenção de Deus. Nenhuma palavra humana é capaz de sossegar uma alma tribulada ou uma consciência culpada. Não há consolo fora do Evangelho, não há consolo fora da palavra de Jesus Cristo, não há consolo fora da pessoa e da obra do Senhor a nosso favor. E o versículo 4 diz que Ele é um Deus também que nos conforta. Esse sentido de conforto, de oferecer conforto, é ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto ela está passando por uma prova difícil. Ficar ao lado de uma pessoa o tempo todo para encorajá-la enquanto ela está passando por um teste demasiadamente pesado. É Deus quem nos conforta. É Deus quem permanece conosco diante das nossas lutas, diante das nossas tribulações, diante dos grandes desafios que nós enfrentamos. E é interessante que na língua grega está no presente, presente contínuo. E presente contínuo na língua grega significa que Deus conforta agora. Significa que Deus conforta amanhã, e significa que Deus conforta na semana que vem, significa que Deus conforta no próximo mês, significa que Deus conforta durante todo o novo ano, significa que Deus conforta durante toda a nossa existência. Esse conforto de Deus é contínuo e persistente em todo tempo e a todo tempo. Deus nos ama e Ele cuida de nós sem interrupção. Já diz a palavra, que não dormita o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme. Ele está constantemente cuidando de nós e Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E o nosso Deus também não chega atrasado, Ele chega no momento certo, no tempo certo. E Ele vem para nos consolar. E Ele vem para nos confortar diante de toda a nossa tribulação. É o que diz a palavra. Nós já falamos um pouco, o Marco abriu o culto falando sobre isso, sobre esse peso, sobre essa agonia que às vezes se aposta de nós, das nossas vidas. Tribulação vem exatamente, ou traz exatamente esse sentido, um peso esmagador sobre nós. Lá na Idade Média, os presos eram torturados, nós conhecemos aí algumas histórias a respeito dessas torturas. E havia um tipo de tortura quando o preso era colocado deitado, e sobre o seu peito era colocado um peso enorme. Se ele não confessasse logo o seu crime, aquele peso esmagaria o seu peito. Então ele rapidamente confessava, porque senão ele seria esmagado debaixo daquele peso. A gente pode pensar em tribulação também no sentido de o excesso de bagagem num navio ou num barco. O que vai acontecer? Ele vai afundar. Ou nós podemos pensar também num animal, um animal de carga, com um fardo maior do que ele possa suportar. Ele vai arriar.
ele não vai conseguir sair do lugar. Então, tribulação é esse peso que vem sobre nós com o intuito, com a intenção de nos esmagar. Paulo fala de sofrimentos físicos, de sofrimentos emocionais. Paulo fala de perigos, de perseguições. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você já se sentiu assim? Com uma angústia no peito, que você pensou que não fosse suportar, que você pensou que não fosse aguentar um peso tão grande sobre você, que fez com que você se sentisse esmagado, que fez com que você se sentisse oprimida, oprimido. Mas Paulo diz que Deus trabalha em nós. Paulo diz que Deus nos consola e que Deus não nos desampara diante dessas tribulações, diante desse peso esmagador que vem para roubar a nossa alegria, que vem para comprometer a nossa fé e que vem para destruir a nossa esperança. Deus não nos desampara diante dessas dificuldades. E o consolo de Deus é realizado em nós. Mas o consolo de Deus não para em nós. Não tem um fim em si mesmo, só para nos consolar. É claro que Deus se interessa pelo nosso bem-estar, é claro que Deus quer nos proporcionar uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, é claro que sim, mas essas consolações é que diz o texto, essas consolações vêm sobre nós para que nós possamos nos tornar consoladores. Então é algo para ser multiplicado e ao mesmo tempo dividido. É a matemática divina. Multiplicar para dividir. Então nós somos consolados para nos tornarmos então consoladores. Deus traz a consolação sobre a sua vida com o propósito de tornar você um consolador. Então a prova, a tribulação te amadurece, mas também te instrumentaliza para que você possa confortar outras vidas. Eu tenho certeza que você vai se lembrar de situações que você vivenciou e que ou enquanto você estava vivenciando, isso acontece muito comigo, ou enquanto você estava vivenciando, ou algum tempo depois que você vivenciou, alguém apareceu próximo de você contando uma história parecida, falando de uma história muito parecida com a sua, e você pôde, por meio da experiência, por meio da consolação, por meio do cuidado de Deus, levar a essa pessoa uma palavra de fé e de esperança. Dizer para essa pessoa: meu irmão, minha irmã, fica firme, vai dar certo. Deus fez por mim, se Deus fez por mim, Ele vai fazer por você. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus ama todos igualmente. Então, as suas feridas te tornam fonte de consolo. As suas lágrimas te tornam fonte de conforto. As suas experiências te tornam canal de encorajamento para as outras pessoas. Você é consolado para se tornar um consolador. Então, nós não devemos nos encolher, nós não devemos nos vitimizar. Você passou por tribulações, você passou por maus bocados. Deus te ajudou, então agora, meu irmão, levanta, porque é hora de você ajudar a quem precisa. Você sobreviveu para contar a sua história, você está aqui hoje. Você tem aí as suas cicatrizes que provam aquilo que você passou, mas você venceu porque você está aqui. Então agora se levanta e vai consolar aqueles que precisam de consolação. Eu sofri sim, pastor, eu passei por lutas sim, por tribulações, eu trago cicatrizes no meu corpo, eu trago cicatrizes na minha alma, mas bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdias, que nos consolou para nos tornarmos consoladores. Aleluia, amém, aleluia. Entenda, meu irmão, minha irmã, você foi sim ajudado por Deus. Não foi apenas para que você se sentisse aliviado desse peso que estava sobre você. Havia um propósito. Tudo que você passou,
te tornou mais sensível diante da dor do outro, mas te tornou também mais forte, mais humano, mais apto para agora poder ajudar aqueles que necessitam. Então não fique mais se lamentando pelos sofrimentos do passado. Deixe os sofrimentos do passado no passado. Levante a sua cabeça e siga rumo aos propósitos de Deus para a sua vida. Transforme o socorro que você teve em ministério, em serviço a favor do outro e a favor do reino de Deus. Bendito seja Deus que nos consolou para podermos dar aos outros aquilo que dele recebemos. Nós devemos entender onde e de que forma Deus quer nos usar na vida do outro e na sua obra. Por meio das experiências, por meio dos aprendizados que nós tivemos, a partir das tribulações e das angústias que nós sofremos. Angústias vividas, mas angústias vencidas. Aonde Deus quer te usar? Qual é o ministério que Deus tem para você? Diante dos dons, diante dos talentos que Deus te deu. Nós cantamos aqui, né? Ei meu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós estamos nos aproximando aí do final do ano. Logo iniciaremos um novo ano eclesiástico. E eu já tenho falado com a igreja. Será um ano de muito serviço na obra do Senhor. Nós teremos muitos desafios. E cada um de nós é importante. A obra do Senhor, ou na obra do Senhor, tem lugar para todos nós. Mas tem lugar para aqueles que se dispõem. Para aqueles que se dispõem a servir o outro e a servir a Deus. Porque ministério é isso. Aliás, se você não sabe, ministério significa exatamente serviço. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente acha que ser líder de um ministério ou ser do ministério pastoral é para ser servido. Não. Quanto mais Deus lhe der, mais você terá que oferecer ao outro e oferecer a obra do Senhor. Ministério é serviço. Procure aí conhecer os ministérios da igreja. Veja onde você pode se engajar na obra do Senhor. Onde você pode oferecer o seu dom, o seu talento. Aliás, dom e talento que foi dado por Deus. Aonde você pode se engajar na obra do Senhor. Há lugar para todos nós. A palavra nos garante que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos. E que nós devemos rogar ao Deus da seara para que nos envie trabalhadores. Ele é o Deus que trabalha por nós, Ele é o Deus que trabalha em nós, e é o Deus que trabalha através de nós. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao seu coração. Coloque diante do Senhor os desafios, as tribulações que você tem enfrentado. Acredite e creia que o Senhor está te confortando, está te consolando, está preparando a vitória sobre tudo aquilo que tem trazido dor e preocupação. Ó Deus, Tu és o Deus que nos conforta em nossas angústias, para que nós possamos fazer o mesmo por aqueles que estão ao nosso redor. Visite o nosso coração nessa noite, Senhor. Traga sobre nós as ternas e doces consolações do Teu Espírito. O Senhor sabe o que cada um de nós está vivenciando. O Senhor sabe o que cada um de nós necessita. Então derrama sobre nós nessa noite, Senhor, o óleo fresco, o óleo terapêutico e restaurador do Teu Espírito. Retira de nós, Senhor, todo espírito angustiado e nos cubra com vestes de louvor.
Que haja em nossos lábios um cântico novo, um cântico de vitória, Senhor. Obrigada, porque Tu és o Deus que nos ouve, o Deus que se preocupa conosco, o Deus que sonda os nossos corações. Ó Pai, que nessa noite nós possamos entender que diante de Ti, que para Ti não há causas perdidas. Obrigada, Deus, por Teu amor, por Teu cuidado, pela Tua direção. Fortalece a Tua igreja, Pai, anima o Teu povo, Senhor. Traz esperança, paz e alegria. Ó Deus, de modo muito especial, nós queremos orar por aqueles que estão enfermos, Senhor. Por aqueles que estão passando lutas familiares, lutas nos seus relacionamentos, no seu casamento, lutas com seus filhos, lutas financeiras. Queremos orar por aqueles que estão passando angústias espirituais e emocionais. Tu és o Deus que cura o enfermo. Tu és o Deus que liberta o cativo. Tu és o Deus que levanta o cansado. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. E por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Amém e amém.